Olá, gente, show de bola, beleza? Ó, cabelinho novo, vocês estão vendo aí? Pois é, né? Mudar um pouquinho, acho que é destoante, né? O vídeo anterior para isso, né? Cabeleira lá grandona, Juba, e agora cabelo pequenininho. Bom, gente, vamos prosseguir com a nossa aula explorando a relação entre os pronomes relativos e o uso de preposições, né? A gente terminou o vídeo anterior comentando a frase 3. Então a gente entra agora na frase 4, utilizando os mesmos procedimentos. Eu não preciso retomar nada, vocês já tem um vídeo lá atrás, qualquer coisa é só retomar também. Tá legal? Então vamos lá, eu vou desaparecer, já desapareci antes do tempo. Então pronto, olha como está tudo rápido. A frase 4 traz a seguinte estrutura: as notícias de que os eleitores de fato necessitavam ainda não foram tão alviçareiras. Bom, antes, só um detalhe, alviçareira quer dizer notícia de bom agouro, notícia boa, tá? Então as notícias ainda não foram tão alviçareiras. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que nós vamos rebobinar a leitura. Lembra da história da leitura rebobinada? Então vamos rebobinar aqui a leitura. Os eleitores, de fato, necessitavam, das notícias. Não é assim que eu faço, né? Ó, de novo, os eleitores, de fato, necessitavam das notícias. Então eu coloco aqui a preposição de e vamos ter a estrutura de que. Você já sabe que eu posso substituir o que. Eu posso substituir o que por as quais. Posso ou não posso, gente? Claro que sim, professor. Já que o que se refere a notícias, justo. E aí vamos lá. De mas as quais? Não há mistério aqui, das quais. Ou seja, de que ou das quais são absolutamente corretos. Perfeito? Show de bola. Vamos prosseguindo com a frase 5. A frase 5, ela traz uma pequena novidade, vamos dizer assim, né? Que novidade é esta? Ela traz o pronome relativo quem. E aí, se a gente fizer uma retomada breve aqui, ó, eu só vou escrever aqui porque estava na outra placa e não vai ter como recuperar. Então eu vou reescrever com vocês aqui, tá certo? Ó, o que eu já havia escrito no vídeo anterior. Todos nós sabemos da dinâmica dos relativos. Todos eles se referem a um termo anterior. Este termo anterior, sabemos nós, é sempre um substantivo. Olha só bonitinho. E aqui de novo, substantivo. E a gente vai explorar agora o quem. Só que o quem, ele tem uma pequena reserva, vamos dizer assim. Ele não se refere a qualquer substantivo. O substantivo tem que ser uma pessoa, não é? Ó, tem que ser um ser humano. Opa! Aqui ficou um R aqui no lugar do S. Isso, vamos ajeitar isso aqui. Se referir a uma pessoa. Não é verdade? A referência sempre vai ser a um ser. E aí, pessoal, a frase que nós vamos analisar agora traz exatamente esta condição. Só que é uma frase tão popular que você vai notar o erro imediatamente, ó. O homem maduro, quem ela se apaixonou, era na verdade cheio de problemas. Ah, professor, essa daí é fácil. Isso aí, ó, sem leitura rebobinada, eu sei que é por. Tá certo, eu também concordo com você, tá certíssimo por. Mas, como a gente está aprendendo a lidar com o processo, eu vou rebobinar a leitura só de malvado. Ela se apaixonou pelo homem maduro. Aí ele, por mais o é pelo, então é por quem? Perfeito, show de bola. O mistério, talvez, a parte mais complicada, é agora. Veja, gente, caso eu queira, por incrível que pareça, viu, ó, eu posso trocar o pronome relativo quem pelo pronome relativo que. Essa troca é possível? Sim. O pronome relativo que é o mais versátil de todos. Então, essa troca ela é saudável. Veja o que eu estou dizendo. Estou dizendo que você troca o pronome relativo quem pelo pronome relativo que. Ou seja, todo quem relativo eu posso trocar por que. Mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, eu não posso dizer que todo que eu troco por quem. Não posso. Veja que a seta só tem mão de ida, não tem mão de vinda. Perfeito? Então vem comigo aqui. Vamos fazer as trocas, claro. Eu posso trocar esse quem pelo que? Pode. E aí quando você fizer essa troca, olha como vai ficar um negócio feioso pra chuchu. Peraí, ficou torto. Vou ajeitar aqui. Não, ficar torto ficou feio, né? Fazer um negócio direito aqui. Direito aqui. Vamos colocar o que bem bonitinho aqui. E o por na mesma linha. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo?
Ficou melhor. O homem maduro, por que ela se apaixonou, era na verdade cheio de problemas. Professor, essa frase está absolutamente errada. Não, nada, está absolutamente correta. Só que ela é feia, na verdade. E aí, você também já deve saber daquela história que o que eu posso trocar por o qual, as quais, não é verdade? Gente, este que aqui se refere a homem. Então eu vou trocar o que por o qual. Concordam comigo? Só que você sabe que por mais o qual, o resultado disto é pelo qual. Daí, o que vai acontecer? Daí nós vamos ter 3 estruturas possíveis. O homem maduro por quem ela se apaixonou, o homem maduro por que ela se apaixonou, ou o homem maduro pelo qual ela se apaixonou. É óbvio que você, das 3, prefere a primeira e a terceira a última, a segunda. A primeira e a terceira são preferíveis à segunda estrutura, a estrutura porquê. Mas isto não quer dizer que o porquê separado sem acento esteja errado, ao contrário, está bem certinho aqui. Fechou? Beleza, vamos prosseguir. Olha, eu fiz as leituras rebobinadas, eu até brinquei aqui, ó, poro, né? Ele poro não existe, pois é, por isso que eu coloquei embaixo aqui o pelo, que é a fórmula correta, tá? Muito bem, muito bem. A próxima frase também vai envolver o quem, olha só. Primeiro vamos dividir, né? Vamos fazer as divisórias aqui, ó. Vamos ler o texto primeiro. As muitas pessoas, quem um político dizia se dedicar, precisavam demasiado de ajuda. Então as muitas pessoas precisavam demasiado de ajuda. Ora, quando eu faço a minha rebobinagem, eu descubro o seguinte. Vem cá comigo. O político dizia se dedicar, as muitas pessoas, vem aqui, eu quero que você me observe agora, eu quero observar você, eu quero olhar você no olho, olha só. A leitura rebobinada diz o seguinte, o político dizia se dedicar, quando a gente rebobina, a gente vai ver assim, ó, as muitas pessoas. Esse as muitas pessoas, eu acho que vocês notaram, que é isso aqui, gente, isso aqui é fusão, isso aqui é ligação, isso aqui é mistura, não é verdade? Então, mais uma vez, ó, eu vou ficar pequenininho e o texto vai ficar aqui, ó, já está, 1, 2, tá aí, ó. O político dizia se dedicar às muitas pessoas. Vocês estão vendo aí se as muitas pessoas? Isso quer dizer que eu vou colocar crase. Olha, crase, quando a gente rebobina a leitura, a gente viu realmente que o evento crase ficou ali na nossa cara, né? Mas a gente vai ser um pouco comedido. Lá no preenchimento da frase, eu não vou colocar crase agora não. Toda vida que você fizer a leitura rebobinada e detectar que tem crase, coloque apenas o a antes do que, ou coloque apenas o a antes do quem. Ou seja, vem cá comigo, eu vou colocar a quem aqui. Bom, posso trocar esse a quem, se eu quiser, eu posso trocar esse a quem por, vamos lá ver aqui, aliás, o aqui não, vou trocar o que pelo quem pelo que, posso trocar? Posso, volta aqui comigo, vai ficar uma estrutura feia pra dedéu, ali nada de crase, nem no a quem, nem no a que, nada, por enquanto não. Mas professor, a gente quando rebobinou viu que tinha crase, calma, chego aí já, vou chegar agora. O que se refere a quem? O que se refere a as muitas pessoas, ou seja, eu posso trocar o que por as quais. Posso ou não posso? Posso sim. Só que tem um detalhe, existe a preposição a, e aí a preposição vermelhinha, ela não vai ficar solta, ela vai se misturar. Ó, eu vou misturar aqui, ó. Eu vou misturar. Ah, professor. Então eu seguro as pontas aqui, não ponho crase. Sim, que a vontade vai ser grande. Seguro as pontas aqui em cima e não ponho crase. Mas quando fizermos a troca, como é que eu chamei isso aqui? Eu chamei isso aqui de caipirosca sintática. Foi ou não foi? É uma caipirosca, é uma mistura, né? Ó. E o as quais, tá vendo esse as quais aqui, ó? Vou ficar pequenininho agora para mostrar para você. Eu não sei se eu falei isso no outro vídeo. Já estou pequeno, já estou, não estou, estou agora. Olha só. Tá vendo aqui, tá vendo é aqui, é aqui, cadê? É aqui em cima. Não dá para alcançar não, que é bem grandão, tinha que subir ali. Mas estão vendo esse as aqui, esse acento grave, gente? Pois bem, ele funcionaria como o nosso canudo da nossa caipirosca sintática, né? Ele é uma caipirosca, porque eu misturei as quais com a preposição. Misturei tudo, coloquei na coqueteleira, fiz pra lá, pra cá, ó. Abri, coloquei o drink no copo, né? E o assento virado pro lado de lá. Esse assento é o que? É o canudo que a gente toma o nosso drink. Fechou? Fechou? Bacana. Desce comigo. Vamos à sétima.
a sétima frase envolverá o outro pronome relativo, no caso o onde. Bom, o onde tem as características muito parecidas com as do quem, com a diferença de que a referência dele não vai ser a uma pessoa, vai ser a um lugar, não é, gente? E aí, ó, ele também terá a característica de aceitar ser trocado pelo pronome relativo que, ou seja, eu posso tanto trocar o quem pelo que, pronome relativo, claro, como posso trocar o onde, pronome relativo, pelo que. É uma troca super saudável, correta, só vai trazer, claro, algumas leituras esquisitas ou feias. Vamos lá primeiro dividir aqui. As ruas do bairro onde ela morou no passado eram cheias de crianças. Ok, então eu vou fazer a leitura rebobinada e vou fazer o seguinte. Ela morou no passado nas ruas do bairro. Ah, Elice, é nas ruas, então é em aqui. Certo, professor? Certo? Vixe, professor, tá tão esquisita as ruas do bairro em onde ela morou no passado. Pois é, eu tenho que contar uma história a vocês. Vem cá comigo, vem cá. Pronto. Olha, vocês viram que nós usamos a leitura rebobinada no onde, né? E colocamos em onde. Só que você nunca viu essa estrutura em canto nenhum. Até o mais Mobral do Mobral não fala desse jeito aqui no Brasil. Ele por quê? Porque nós não temos costume de criar essa estrutura. Porque essa estrutura ela não existe. Mas ele, você não disse que quando eu fizesse a leitura rebobinada eu ia casar com o começo da principal, mas por que não vai dar certo aí? A razão é a seguinte. Ó, o pronome relativo onde, ele é um pronome maternal. Ele em que sentido maternal? É assim, ó. A gente vai entender que o relativo onde é como se fosse uma mamãe, entendeu? E essa mamãe, ela está gravidinha, né? Dá pra ver a barriga aqui, ó. Gravidinha. Tá dando pra ver a barriga aqui, né? A barriga é pequenininha, viu? Não é um barrigão, não. Eu tô estufando aqui. Eu vou estufar agora aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. A barriguinha da mamãe, dentro dela tem o em. Ele não entendi essa história, não, sinceramente. É assim, ó. Toda vida que você aciona o onde, o em já vem embutido, como se fosse um neném dentro da barriga da mamãe. Tipo, se eu digo assim, meu Deus, onde foi que eu deixei as minhas chaves? Lá na mesa da cozinha. Ó, onde eu deixei, o na mesa aparece. Não aparece o em? Na mesa não é em mais a mesa? Em mais a? Perfeito. Onde foi mesmo que eu vi o fulano e tal? Lá no shopping. Ele estava lá caminhando com a garota lá esquisita. Em mais o no shopping. Então, o onde puxa o em. Ou seja, para efeitos de construção dos períodos que estamos analisando agora, toda vida que o verbo fizer a requisição da preposição em, é como se o relativo onde dissesse, não manda não, porque eu já tenho um, eu estou grávida de em, não me mande outro, por favor, já tenho um aqui. Vocês entendem? É esse o procedimento que vai acontecer. Daí eu chamar o onde de mãe. Mas, ó, não acaba a metáfora agora não. Vocês vão ver como o onde é mãe, é bastante mãe mesmo. Vamos lá, vou desaparecer para a gente analisar a frase foi, já era. Então, esse onde não vai ficar aqui, ó. A gente vai quebrar o protocolo. Isso porque o onde já tem em. Exato. Então, você não vai precisar colocar aqui nada. Então, não vem ninguém. Professor, uma pergunta. O onde é grávido de quem mais, hein? De mais ninguém, só do em. Ou seja, se a preposição pedida fosse por, você escreveria aqui, por onde. Se fosse de, você escreveria de onde. Se fosse para, colocaria para onde. E assim por diante. Só não dá para colocar aqui em, tá certo? Não existe a estrutura em onde. Fechou? Beleza. Então aí eu vou fazer a minha troca, que é uma troca inevitável, né? Ó, eu vou trocar o meu onde pelo que. Posso fazer isso? Claro que você sabe que eu posso. Só que tem um detalhe. Quando eu troco o onde pelo que, o que diz assim, olha, mãe é o onde, eu não sou mãe não. Eu quero a minha preposição. Eu quero o meu neném. E aí, pessoal, a partir do momento que você troca o onde pelo que, você vai ter que acionar o em. Por isso, agora está correta a estrutura. As ruas do bairro onde ela morou no passado eram cheias de crianças. O detalhe, a história específica de não trabalhar com em, já que já tem um em, é só com onde. Com os demais, isso está tudo vetado, tá certo? Perfeito. Professor, ok, o senhor trocou onde pelo que, colocou em normal, mas eu posso trocar esse em que por alguma coisa ainda, não posso? Claro que sim.
O que se refere às ruas do bairro, então troca o que por as quais. E você sabe perfeitamente que em mais as quais, o resultado disso é nas quais. Portanto, nós temos aqui 3 estruturas possíveis. Onde ela morou, em que ela morou, nas quais ela morou. Perfeito? Show de bola, vamos prosseguir. Está aqui a leitura rebobinada, caso você queira dar uma conferida, dar uma pausa no vídeo, ler a leitura rebobinada, a gente já conversou, pau na máquina, vamos à 8ª frase. A 8ª estrutura diz o seguinte: a antiga cidade chilena, onde meu amigo foi, produzia bons vinhos. Onde meu amigo foi, é a estrutura oracional ali, beleza, rebobina comigo, rebobina. Meu amigo foi a antiga cidade chilena, olha aqui comigo, rebobinando, né? Meu amigo foi a antiga, e ele tá rolando o crase aí, justo, rolou o crase, o que você vai fazer? Nada de se desesperar, você vai fazer o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou permanecer aqui com você, pronto, permaneci, eu vou colocar um A aqui, só que tem um detalhe, que detalhe é esse? Eu não dizia que onde é mãe? Pois é, eu tinha que contar essa história pra vocês. O em é bebê, não é? Na barriga da mamãe, feto, né? Eu não dizia que estava na barriga da mamãe? Pois é. O A não é bebê feto, o A é recém-nascido. Então, mãe, quando o neném nasce, ela quer o neném perto, não é verdade, né? Ficar assim, pra ficar beijando, abraçando, cheirando. Vocês, quem aqui já tiver sido mãe, sabe disso, né? Fica pertinho, ele não quer largar, enfim. O que acontece é o seguinte: a preposição a é esse bebezinho que acabou de sair da maternidade. Ele não vai ficar longe. Não está longe, não está? Vocês estão vendo aí que ele está longe, não é? Ah, tadinho, vamos tirar daqui, ó. Ele não fica aí. Sabe para onde é que vai ser onde? Lá, pertinho da mamãe, pertinho do onde. Daí, gente, nós temos a estrutura aonde. Quer dizer que esse aonde não é assim do acaso, não? Claro que não. O aonde eu só uso quando o verbo fizer a requisição da preposição a. E aí eu pego o a, que é bebezinho recém-nascido, e acoplo ao pronome onde. Daí existia a estrutura onde. Detalhe curioso. Mas vem cá. Eu escutei uma história na escola que dizia assim, que toda vida que indicar movimento eu uso aonde, quando indicar ponto fixo é onde. Faz sentido? Um pouco de sentido. Na verdade, esclarecendo isso aí, é bem perto disto, mas não é isto especificamente. Nós usaremos o aonde quando o verbo indicar deslocamento físico. Deslocar-se de um ponto A a um ponto B. Eu falo da física, do ΔS, não tem o ΔS, né? A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então estou falando do ΔS mesmo, do deslocamento. Coincidentemente, verbos que indicam deslocamento, eles pedem a preposição a. Por exemplo, ó, quem vai a algum lugar. Quer dizer, eu fui a Jericoacoara, então me desloquei de Fortaleza e fui a Jericoacoara. Eu fui a São Paulo, deixei Fortaleza e fui a São Paulo. Me desloquei de um ponto a outro. Mas também outros verbos, ó. Além do ir, o voltar. Quem volta a algum lugar. Quem se dirige a algum lugar. Quem se conduz a algum lugar. Ou quem conduz alguém a algum lugar, não importa. Quem viaja a algum lugar também. Ou seja, temos uma sequência de verbos que indicam deslocamento físico de um ponto a outro e, coincidentemente, eles vão requerer a preposição a. Não vou fechar com a afirmação colegial, porque a afirmação colegial diz assim, quando o verbo indicar movimento, coloque aonde. Olha, ele coçava onde o mosquito tinha picado. Gente, coçar é um movimento, mas não é um deslocamento físico, vocês concordam? Não é verdade? Então, refazendo a frase e reescrevendo de maneira correta, ele coçava onde o mosquito havia picado, e não aonde o mosquito tinha picado. Eu tenho medo de que você interprete todo e qualquer tipo de ação como estrutura que propunha o aonde. Não é assim, a estrutura não é desse jeito. Deu para perceber? Tranquilo? Então, ele varria onde havia sujeira, e não é aonde havia sujeira. Varria onde havia sujeira. Ok, perfeito, show de bola. Tudo na linha aí. Então, desce comigo, vou desaparecer. Fui desaparecer.
Aonde? Claro, professor, posso trocar esse onde por alguma coisa? Pode trocar pelo quê? Só que quando você troca pelo quê, imediatamente o A aparece. Verdade ou mentira? E aí, ó, fica uma frase super feia. Lembre-se de que este A é sem crase, não é? Posso trocar o quê? Se eu quiser por a qual, troco o quê? Por a qual, tá aqui, tô fazendo a troca, já fiz. Pego o A, ó, misturo e mais uma vez vamos ter uma caipirosca. Professor, mais uma caipirosca sintática, justo? Mais uma caipirosca, tá aqui o canudo para você tomar o seu drink e relaxar. Fechou? Então aonde, a que, a qual? Frase 9 diz o seguinte, olha só. O prédio novo onde os computadores foram roubados tinha péssima segurança. Bora, rebobinando a nossa leitura, temos: os computadores foram roubados do prédio novo. Olha aí, do prédio novo, então é de onde os computadores foram roubados, não é verdade? Perfeito, correto, show de bola. Mas aí tem a última, quase a última, penúltima história da mãezona aqui, que é onde, vem cá comigo, Eu dizia que em era um pronome, era uma preposição feto, que o a é uma preposição recém-nascido, justo. Ele e o de é um pré-adolescente. Ele começa assim, pré-adolescente, meu Deus do céu, é assim, ó. Pré-adolescente, pensa assim, ele é aquele menino, aquela menina também, né, que pensa que é homem, mas não é ainda, né? Ela pensa que é mulher, mas ela não é mulher ainda, não é verdade, né? Então essa história de querer ganhar o mundo, mas quando o mundo dá uma rasteira, ela volta chorando para a barra da saia da mãe ou pro aconchego do pai, é típico de pré-adolescente, né? Então a preposição de, quando ela olha o onde, assim, sabe, ela olha o onde, diz, é o meu pai, mas eu vou querer me livrar dele, porque eu quero agora mostrar que eu posso. Aí quando a vida vai dar uma chapuletada, ele volta: papai, me ajude, pelo amor de Deus. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu posso escrever esse de onde, assim também, ó, vou desaparecer. Foi. Eu posso escrever assim também. Por incrível que pareça, eu posso colocar donde. Isso é muito doido. Pois é, ó. Prédio novo, donde os computadores foram roubados, tinha péssima segurança. Não é lá uma forma muito usual. Ela é antiga, pra chuchu, mas é correta. Tá legal? Isso só com de mais onde, justo, que é o pré-adolescente da nossa jogada toda aqui. Professor, posso trocar o onde por alguém? Pode, claro que pode. Você pode trocar o onde se você quiser, por quê? Claro que se você troca por quê, você vai poder escrever de que, e esse de que transformar-se-á, como você já deve ter percebido, em o qual, e de mais o qual, eu não preciso nem dizer mais, do qual. Então, é muito doido, mas são 4 estruturas possíveis. O prédio novo, de onde os computadores foram roubados, de onde os computadores foram roubados, de que os computadores foram roubados, a pior de todas, concordam? Ou do qual os computadores foram roubados. Eu sei que o de que está correto, tomando como base o do qual. Se o do qual é tão bom e adveio do de que, concluímos que o de que também é correto. Ele só é inusual e, portanto, feio. Tudo que é inusual nos soa desagradável, errado, etc. Fechou? Fechou. Bom, vamos aí aqui as leituras rebobinadas. Tá aqui, blá, blá, blá. E aí nós vamos ao último exemplo usando o onde, que é o 10, e depois a gente vai comentar o pronome relativo cujo. Vem cá comigo. O prédio novo onde os computadores foram levados, olha, eu mudei um pouquinho, gente. Eu troquei o roubados pelo levados. Isso vai alterar um pouquinho, quer ver? Ó? Olha como altera. E altera mesmo, curiosamente. Os computadores foram levados. Aí eu posso pensar em 2 preposições. Na verdade, 3. Eu posso pensar, os computadores foram levados ao prédio novo. Sim ou não? Posso sim. Os computadores foram levados para o prédio novo. Então ficaria para onde? E não se misturam, tá? Porque para é uma preposição adulta. Aí sim, adulta não vai correr para da barra da saia da mãe. Ou posso ler, os computadores foram roubados do prédio novo. E aí mais uma vez teríamos o de onde, né, ó, na jogada. Ou seja, vai depender muito do contexto. Porque quando eu digo os computadores foram roubados, quando eu digo o prédio novo
para onde os computadores foram levados, não é verdade? Foram levados, os computadores não estavam no prédio. Se leio, entretanto, o prédio novo de onde os computadores foram levados, eu estou dizendo que os computadores foram retirados do prédio novo. Então há uma alteração de sentido se por um acaso a banca propusesse a troca do para onde pelo de onde, sem dúvida alguma que os sentidos originais seriam alterados, embora a correção gramatical estivesse bem preservada. Fechou? Beleza, muito bem, tranquilo. Agora a gente vai falar do onde, só que, aliás, do cujo. Só que antes de falarmos do cujo, nós temos que conversar um pouquinho sobre, antes de resolver essa galera aqui, ó. Vamos falar do onde, do cujo? Vamos sim. Mas antes ainda, vamos para cá. Eli, o cujo. Primeira pergunta, Eli, o cujo se refere a um substantivo anterior a ele? Sim. Esse substantivo pode ser qualquer um substantivo? Qualquer um. O cujo não tem frescura com substantivo. Quem tem frescura com substantivo é o quem e o onde. São meio fresquinhos, sabe? Só me refiro se for a pessoa. E o onde? Só me refiro se for a lugar. Enfim. Frescuras do quem e do onde, que na verdade eu vou chamar assim. Ele não é frescura, não, é uma peculiaridade. É uma peculiaridade. O cujo, entretanto, não tem reserva nenhuma. Olha, o que vier morre, sabe? O cujo não tem problema, não. E ele tem uma característica curiosa. Ele vai concordar com um substantivo que vai aparecer à frente dele. Então nós vamos ter um jogo duplo, né? Referência ao termo de trás e concordância com o termo da frente. Outro detalhe curioso, o cujo é o único que sofre alterações, não é verdade? O cujo sofre alterações na sua parte, digamos assim, final, né? No início não se muda, mas no final se muda. Eu posso escrever cujo, cuja, cujos ou cujas. E uma pergunta interessante, eu posso trocar esse cuja por alguém? Eu posso trocar esse cuja pelo quê, professor? Não pode trocar não. Não. Por quê? Porque é errado. Porque o cujo é o único pronome relativo que indica a ideia de posse. Ninguém mais indica ideia de posse. Por isso que eu não posso trocá-lo. Porque nem pensar. Se uma banca propõe a você trocar um cujo por um quê, um cujo por um quem, é balela, um cujo por um onde, conversa fiada, o item está falso. Tá certo? Vamos então prosseguir. Opa, para cá não, nós vamos agora para cá. Olha aí, eu escrevi aquele que eu chamo de dossiê. É um dossiêzinho sobre o cujo. Primeira coisa que você está vendo, você escreveu cujo. Isso quer dizer o que, esse cujo aí? Bom, esse cujo está dizendo o seguinte, que não errei. Na verdade, o pronome relativo é só isso aqui mesmo, gente. É só CUJ. Ele quer dizer que o O, justo, o O aqui, ó, ele pode variar. E se esse O aqui, na verdade, sabe o que ele é? Ele é um artigo, gente. Tanto que eu poderia escrever cuja, não posso? E o A é um artigo. Então vamos ao dossiê do cujo. Ele refere-se a um termo de trás, mas ele vai concordar com o termo da frente. Perfeito. 2. O termo de concordância da frente será sempre um substantivo. Não dá para questionar. Não posso ter, portanto, isso aqui é importante, que a gente já ganha um tempo significativo. Vamos supor que você tem uma frase blá 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 blá, cujas me falaram que o Brasil blá blá blá. Gente, tá errado isso aqui. Aí o texto vem e diz, não sei o que, cujo, cadê? Cujo, que em vez de ser substantivo, cujo trouxe um novo elemento para o mercado de trabalho. Não pode. Depois do cujo e variantes, né, eu vou colocar aqui cujos, eu espero um substantivo, cujos homens, no máximo pode aparecer assim, gente, ó, cujas lindas mulheres. Cujas lindas mulheres, dá certo? Dá. Porque o lindas, que é um adjetivo, ele não cria problemas pra gente. O adjetivo, ele é uma espécie de café com leite na jogada toda aqui. Portanto, é intolerável o verbo depois do cujo, intolerável o pronome depois do cujo, intolerável o artigo depois do cujo, ou seja, eu não posso dizer frases como cujas as
é intolerável, é errado, mas é tolerável, e muito tolerável, e correto que eu uso a substantivo depois do cujos, ou tolerável pra caramba quando aparece um artigo. Isso quer dizer que, quando eu digo a estrutura, quando eu monto a estrutura com cujo, o máximo que pode aparecer é um adjetivozinho. Finalizando o nosso dossiê. Claro, não permite artigos depois dele, e aí aquela informação que a gente já adiantava aqui. Como ele estabelece uma relação de posse, ele será sintaticamente adjunto adnominal. Praticamente quase todos os gramáticos concordam com essa ideia. Embora haja quem questione, haja quem diga, olha, eles não são bem adjuntos adnominais, não. Esse cujo, muito provavelmente, pode ser um complemento nominal. Realmente, há quem diga, há gramáticos que divergem dessa opinião. Mas é uma divergência compreensível e claro que dificilmente essas polêmicas elas aparecem em prova. Fechou? Beleza? Então vem cá comigo. Eu vou começar a resolver lá o cujo, mas antes a gente vai dar uma parada. Espera aí que eu volto já.